Olá a todos, graça e paz, que alegria, que prazer estarmos juntos mais uma vez para mais um encontro, para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Muito obrigado por estar aqui comigo, você que já acompanha o canal Caminho da Oração. Você que está conosco pela primeira vez, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Hoje temos uma palavra de Deus para o teu coração. Então somente tira neste momento todas as distrações, tudo aquilo que possa impedir você de ouvir a palavra do Senhor. Coloca teu fone de ouvido, entra no teu quarto, se você está no trânsito, aumenta um pouquinho o volume. Deus quer falar com você através da mensagem de hoje. Mas é preciso você estar atenta ao que Deus quer falar. Não adianta estar ocioso com muitas coisas, preocupado com muita coisa, com a cabeça em outro lugar, não adianta. Deus falará com você, mas se você parar por um momento. Marta estava preocupada com muitos afazeres, mas Maria estava aos pés do Senhor para ouvir a voz dele e aprender a sua palavra. Então vamos para a mensagem. Antes, quero mais uma vez agradecer por você estar aqui comigo. Quero pedir, caso você ainda não seja inscrito neste canal, que nos dê a sua inscrição. Deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com pelo menos mais uma pessoa, pois assim você estará abençoando este canal e ainda evangelizando, fazendo missão, levando a palavra de Deus. Amém? Queridos, vamos então para a mensagem da palavra do Senhor Jesus, que está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, e os versículos, vamos iniciar a leitura a partir do versículo de número 1. João é o quarto livro do Novo Testamento para fechar os evangelhos. No Novo Testamento você encontra Mateus, Marcos, Lucas e João, nesta sequência. Para você que não tem muita familiaridade com a palavra, os capítulos são os números maiores, versículos são os números menores. Então encontra aí na tua Bíblia, se você puder nos acompanhar com a leitura da palavra de Deus, João capítulo 5, a iniciarmos do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Até o versículo de número 8.
Queridos, temos uma passagem aqui que relata a história específica de um homem. O texto sagrado, ele menciona que em Jerusalém havia um tanque chamado de Betesda, e este tanque ele era especial. Ele continha um segredo, ele tinha um mistério. Então, muitas pessoas se ajuntavam e ficavam à borda ou ao redor deste tanque. Por quê? Porque de tempos em tempo, diz o texto, as águas daquele tanque eram agitadas. Porquanto, diz o texto, que um anjo descia e agitava aquelas águas. Quando isso acontecia, um mistério acontecia junto, porque a primeira pessoa que tivesse, não importava a enfermidade, quando descia aquelas águas, após elas serem agitadas, sarava, não importava de qual enfermidade fosse. E o texto fala no versículo de número 3, que grande multidão de enfermos, não era pouca gente não, meu povo. Queridos, não eram poucas pessoas não, eram muitos. A Bíblia fala de grande multidão de enfermos. E aí começa a dar alguns exemplos. Cegos. Não fala cego, queridos. Fala cegos. Fala mancos. Então, todos os exemplos que a Bíblia menciona aqui no versículo de número 3 está no plural. Ou seja, havia ali uma categoria de enfermos de diversas classes, cegos, mudos, surdos, mancos, leprosos. Gente, eram muitos enfermos. E no meio deles, a Bíblia traz menção, especifica um homem que não sabemos o nome. A Bíblia não faz menção do nome deste Senhor, mas diz que ele estava ali. E ele não estava ali há algumas horas, ele não estava ali há alguns dias, ele não estava ali, queridos, há alguns meses. Ele estava ali há alguns bons e longos anos. Para ser mais específico, o texto sagrado diz que aquele homem já havia 38 anos que se achava enfermo. E o cabra paciente. Temos uma dificuldade muito grande. Isso falo do ser humano em si. E somos muito inquietos. Somos muito impacientes com algumas coisas às vezes. Principalmente coisas que a gente quer, percebe? Já notou que quando a gente quer muito algo, a gente queria isso para ontem? E são justamente essas coisas que tendem a demorar. Este homem, ele estava já há 38 anos. É muito tempo, gente. É muito tempo à espera. Às vezes a gente está debruçado diante de Deus e dizendo: Deus, eu não aguento mais esperar, socorro. Até quando, Senhor? E quando vamos olhar, estamos aí cerca de uma semana esperando. Um mês. Queridos, eu sei que não é fácil.
Eu também tenho coisas diante de Deus que busco e que espero. Eu sei que você também tem. Todos nós temos algo para receber. Todos nós esperamos algo em Deus. Todos nós almejamos alcançar determinada coisa. É interessante que nunca estamos satisfeitos, já notou? É por isso que nos alimentamos 3 vezes, no mínimo. Porque a gente se alimenta, se sacia naquele momento, mas logo em seguida, minutos, horas depois, a gente precisa se alimentar de novo. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso reflete na nossa vida como um todo. Veja, às vezes a gente está em busca de alcançar coisas. E quando a gente alcança determinado objetivo, lá, comprar uma casa, conseguir passar num concurso público, abrir o nosso próprio negócio, conquistar aquela pessoa que a gente está, que hoje a gente chama crush, sei como fala. Mas a gente sempre está em busca de alcançar alguma coisa. Mas é interessante que quando alcançamos o objetivo, não nos satisfazemos por completo. Logo em seguida, já buscamos um outro sonho para realizar, já buscamos uma outra coisa para desejar, já buscamos uma outra coisa para buscar. E isso é sensacional. Acredito que é isso que nos move, que nos motiva, que nos faz levantar todos os dias. Há quem diga que são os boletos, há quem diga que são as contas, há quem diga que são a dispensa que vai secando e você precisa sair de manhã para poder reabastecer a dispensa no final do mês. Mas tem que haver, além disto, que é o básico, algumas outras coisas que precisamos buscar na nossa vida, algumas realizações. Queridos, não podemos nos render tão facilmente diante da dificuldade da espera. A paciência é algo que precisamos buscar dia após dia, pois esse fruto do Espírito é que muitas vezes nos dá condições de alcançar os nossos objetivos. A falta de paciência, a falta de moderação, a falta de temperança faz-nos tomar atitudes precipitadas e quando tomamos tais atitudes, a probabilidade de sairmos do lugar, de perdermos a nossa posição, de falharmos em nossas atitudes, de cometermos deslizes em nossas escolhas e, consequentemente, pagarmos por ela é muito grande. Então, às vezes, saímos da posição por conta de uma palavra chamada impaciência. Não conseguimos esperar o tempo suficiente para receber a nossa vitória, para recebermos a concretização, para alcançarmos o que nós desejamos. E vá lá, não que dure 38 anos. Povo, foram 38 anos. E a Bíblia não menciona se era a cada semana, se era a cada mês, se era a cada ano. A Bíblia só diz que de tempos em tempos um anjo descia e agitava as águas. E quando isto acontecia, todos os que conseguiam descer primeiro recebiam o seu milagre. Apenas uma pessoa.
era o que primeiro conseguisse tocar nas águas quando estas eram agitadas. Era o primeiro que conseguia descer as águas quando estas eram movimentadas. Aquele homem era um paralítico. Ele tinha uma desvantagem muito grande. Ele enxergava, ele ouvia, mas ele não conseguia andar. Mas penso eu comigo aqui que outros paralíticos receberam um milagre. Por que aquele homem não? Por que aquele homem não recebeu o seu milagre? Por que aquele homem nunca conseguiu alcançar as águas antes de qualquer outra pessoa a fim de receber o seu milagre? 38 anos se passaram e aquele homem não conseguiu receber o seu milagre, queridos. Por quê? O que aconteceu? Será que todos os mancos, todos os aleijados estavam na mesma situação? Pela luz da palavra entendemos que não. Porque se assim fosse, estariam ali vários e vários paralíticos, 38, 39, 40, 50 anos, esperando o seu milagre. Aquele homem específico ganhou notariedade e um nome na história, porque ele não saiu do seu lugar. Ele ficou ali por 38 anos. Tinha algo que o impedia de alcançar as águas, que ia além da sua deficiência. Porque às vezes estamos olhando para a nossa deficiência, mas esquecemos que talvez exista uma outra deficiência que seja ainda maior do que a deficiência física. Quando nos sentimos limitados, quando nos sentimos impossibilitados, quando nos sentimos impotentes. E aí, muitas vezes, passamos tempos nessa situação, nos sentindo impotentes, nos sentindo inúteis, nos sentindo aleijados, sem conseguir nos mover. Havia um segredo do porquê aquele homem não conseguia alcançar as águas. A Bíblia diz que 38 anos se passaram. Só que agora em Jerusalém está alguém que poderia resolver a situação daquele homem. Um homem que se chamava Jesus de Nazaré. Jesus estava em Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus, vendo que este homem estava deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Eu não sei quantos anos aquele homem tinha. É uma coisa que me pega nesse texto. Eu sei que ele já estava há 38 anos ali, esperando. Mas eu não sei a idade daquele homem. Mas Jesus, ele não tinha a mesma idade que aquele homem. Bem, pelo contrário, Jesus era bem mais novo. Jesus era bem mais jovem. Mas a Bíblia diz que Jesus sabia que aquele homem estava naquela condição há muito tempo. Queridos, Jesus, ele conhece você. Jesus, ele te conhece por dentro e por fora. Jesus, ele sabe tudo que você tem passado. Jesus, ele sabe tudo que você tem enfrentado. Jesus, ele tem visto e sabe todas as lutas que você vem e tem travado. Jesus conhece o teu deitar e o teu levantar. Jesus sonda-te por dentro e por fora. Jesus sabe onde tu mora.
Jesus te conhece pelo nome. Essa situação que você está enfrentando, acredite, Jesus sabe. A Bíblia diz que Jesus, vendo aquele homem deitado e sabendo que estava naquela condição há muito tempo, Deus sabe o que você está passando. Talvez os teus amigos não entendam o que você está passando, nem saibam que você está passando pelo que está já há um bom tempo. Você tenta esconder, você tenta ocultar, você tenta não transparecer. Você dá um sorriso, mas por dentro você está chorando. Você tenta manter um rosto alegre para disfarçar a tristeza que está dentro da tua alma. Você tenta disfarçar com um sorriso a amargura que está dentro do teu coração. E talvez amigos, embora percebam, não saibam por quanto tempo, talvez pensem que faz pouco tempo, ou ainda nem tenham percebido que você está passando pelo que está. Mas Deus, aleluia, Deus, Ele sabe exatamente o tempo que você está passando por isso. Jesus perguntou àquele homem se ele queria ficar curado. Parece uma pergunta idiota. Permita-me usar esta expressão. Parece uma pergunta besta. Parece uma pergunta ilógica. Parece uma pergunta imbecil. Mas havia uma profundidade tão grande quando Jesus fez esta pergunta para ele. Jesus perguntou àquele paralítico se ele queria ficar curado. E aí aquele paralítico, de forma involuntária ou não, ele expõe o coração, derrama o seu coração diante de Jesus e traz à luz a resposta do porquê aquele homem não havia recebido o seu milagre ainda. Porque sabe o que Deus quer de nós, querido? Sinceridade. Sabe o que Deus quer de nós? Transparência. Sabe o que Deus quer de nós, queridos? Humildade. Você pode esconder da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Você pode esconder do seu ambiente de trabalho, você pode esconder até de você mesmo, mas de Deus não. Não adianta dobrar o teu joelho, querido, e orar uma oração vazia. Deus não responde a orações vazias. Não adianta você dobrar os teus joelhos e orar de forma oca, de forma sem sentido, querendo mostrar para Deus algo que não existe dentro do teu coração. Não adianta. Você precisa rasgar o teu coração e contar para Deus exatamente o que está acontecendo. Explica para Ele o porquê que você ainda não recebeu o teu milagre. Explica para Ele, queridos. Sabe por que aquele homem não tinha recebido o seu milagre ainda? Eu vou te dizer. No versículo de número 7. O enfermo, a Bíblia diz, a Bíblia não menciona o nome dele não é importante, porque este homem é você que está aí, este homem é você, homem e mulher que está ouvindo essa mensagem, e que vive aí um tempo longo de espera, está esperando algo, e você vê alguém do teu lado direito, do teu lado esquerdo, na tua frente, na tua retaguarda, você vê todo mundo recebendo os seus milagres e você ainda continua esperando. Mas você é uma pessoa muito calada, você é uma pessoa muito resguardada, você é uma pessoa que não busca
ajuda. Você é uma pessoa que não busca contatos. Você é uma pessoa que não faz network. Você é uma pessoa que não busca ajuda. Aquele homem, ele diz: Senhor, não tenho homem algum. Aleluia. Está aqui o segredo. Está aqui a resposta do porquê aquele homem passou 38 anos. Aquele homem, ele mesmo disse a Jesus: Jesus, eu não tenho homem algum que, quando as águas são agitadas, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce um outro antes de mim. Aquele homem estava tentando sozinho. Aquele homem estava tentando sem ninguém. Aquele homem não pedia ajuda. Aquele homem não pedia socorro. Aquele homem não pedia amparo. Não tinha homem algum. Queridos, existem algumas coisas na nossa vida que não conseguimos sozinhos. Precisamos de mentores, precisamos de pessoas. E aí entra algo que precisamos amadurecer muito espiritualmente, porque às vezes estamos tão abertos a pessoas e acabamos quebrando a cara, mas cuidado. O que nós precisamos é aprender a interpretar a palavra de Deus. Queridos, se buscarmos a sabedoria milenar, a gente não passa perrengue, a gente não passa aperto, a gente não passa luta além da que deveríamos passar. Não passamos aperto além do que devemos passar. Este homem, ele tinha uma necessidade externa clara e ele precisava de ajuda, mas ele não tinha homem nenhum que, quando a água era agitada, o colocasse ali naquele tanque. Não tinha homem nenhum e ele tentava sozinho. Você tem tentado resolver esse problema sozinho e você não tem conseguido. Você tem tentado buscar solução sozinho e quanto mais tu tenta, mais você tropeça, mais você falha. A sensação de que você não está saindo do lugar porque você está exatamente como este paralítico estava. Você está exatamente como aquele paralítico estava. Não consegue se mover e não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para te auxiliar. Este homem era paralítico, ele não tinha amigos, é diferente. Temos um outro texto sagrado onde fala que um paralítico foi conduzido pelos seus 4 amigos, pela multidão, e quando chega à casa de Jesus, eles olham para o lado, olham para o outro, não conseguem colocar Jesus pela porta, eles olham para cima, tem espaço suficiente, e ele diz: a gente vai te colocar aqui por cima. Enquanto este paralítico era sozinho, aquele ele tinha amigos para o ajudar. Enquanto este aqui estava desamparado, aquele tinha amigos para o amparar. Nós precisamos de amigos, queridos, aqui debaixo desse sol. Mas cuidado, não vai contar o teu sonho, não vai contar as tuas revelações, não vai contar os teus segredos, tu e Deus. Te acalma, José. Você precisa discernir a palavra. Existe um problema externo que você não consegue resolver sozinho. Se você continuar, vai chegar a tua vitória. Mas ela pode demorar mais do que o previsto. Se você buscar ajuda, se você buscar orientação, se você buscar mentoria, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Às vezes você quer salvar o teu casamento sozinho, sozinha. E ao invés de você tentar buscar ajuda com o teu pastor, com o teu bispo, com a tua pastora, na tua igreja,
com algum familiar, um profissional nesta área específica. Às vezes você quer vencer essa depressão, essa ansiedade sozinho, sozinha. Às vezes você quer vencer feridas do passado, cicatrizes que estão abertas ainda aí dentro, tentando resolver sozinho, descer ao tanque sozinho para buscar o teu milagre, quando você poderia buscar ajuda profissional. Queridos, a mensagem de hoje é: mesmo que você esteja há muito tempo esperando, esta mensagem vai direto ao teu coração. Eu sei que faz muito tempo, eu sei que a dor da espera faz a gente sofrer ainda mais. Mas se você está tentando sozinho, o Senhor fala ao teu coração. Através desta mensagem, busca ajuda. Aquele homem chamou a atenção de Jesus, sabe por quê? Porque ele não desistia. Era razão para desistir. Ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém, mas ele não desistia. E olha, a insistência, isso agrada a Deus demais. O ficar na porta independente, isso agrada a Deus demais. Então, às vezes, a gente desiste por qualquer coisa, né? Às vezes a gente começa um projeto e para. Seja projetos grandes ou pequenos, a gente para, simplesmente a gente para. A gente começa às vezes muito motivado, mas na primeira dificuldade a gente para, a gente desiste. E aí parou, perdeu, a gente desiste e perdeu. Não dá para saber se você ia conseguir ou não. Você simplesmente não conseguiu porque você desistiu. Mas quando a gente continua, mesmo em meio às dificuldades, não tem ninguém para nos ajudar, não tem ninguém para nos socorrer, não tem ninguém para nos auxiliar, mas a gente fica ali, os nossos amigos conquistam a pessoa da frente, a pessoa do lado direito, a pessoa do lado esquerdo, a pessoa na retaguarda, todo mundo ao redor conquista e você ali esperando e nada de acontecer, mas você não sai da porta, você não desiste, você não sai da borda do tanque, o anjo vai descer, vai agitar e uma hora eu vou conseguir chegar, uma hora eu vou conseguir alcançar. E essa insistência vai tocando no coração de Deus, essa insistência vai mexendo com o coração de Deus, até o ponto em que Jesus ele chega, olha, sabe que você está passando por isso há muito tempo e resolve liberar uma palavra que vai mudar tudo, resolve liberar uma palavra que vai transformar tudo, resolve liberar uma palavra que vai alterar o teu destino, resolve liberar uma palavra que vai te curar desta enfermidade, resolve liberar uma palavra que vai salvar a tua família, resolve liberar uma palavra que vai fazer os teus projetos deslincharem e explodirem positivamente, resolve liberar uma palavra que vai mudar totalmente a tua vida. Se você acredita, então fecha os teus olhos, diz: Senhor, eu recebo esta palavra. Jesus olhou para aquele homem, entendia que ele estava naquela situação, sabia que ele estava como estava há muito tempo, e ele pergunta se aquele homem queria ficar são. Por quê? Porque Jesus perguntou àquele homem se ele queria ficar são. Era como se Jesus estivesse dizendo: você está nessa situação por tanto tempo, porque você não buscou ajuda, porque você não buscou contatos, porque você não buscou interagir, porque você não buscou conhecer pessoas, porque você não buscou. Muitas das vezes estamos paralisados diante das dificuldades, nos escondemos diante dos nossos desejos, nos ocultamos dentro do nosso próprio eu, nos escondemos dentro das nossas vergonhas, das nossas timidez, dos nossos medos e nos
isso nos impede de seguir em frente, de conhecer pessoas, de desbloquear e abrir portas, queridos. Mas Jesus chega para dar solução, porque Ele entende que você já está passando por essa situação há muito tempo. Ele entende e sabe que você já espera há um bom tempo. E Ele libera a palavra de vitória através da sua palavra. Jesus, Ele disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus, Ele fala no versículo de número 8, levanta-te, toma a tua cama e anda, levanta-te. Não adianta estar sentado, não adianta estar deitado. Sai desta zona de conforto, deixa de acomodação. Levanta-te desta preguiça, levanta-te deste medo, levanta-te, tira toda essa raiz de amargura, tira esse ódio, tira esse rancor, tira essas coisas que não agrada, que só tem te entristecido, que só tem te magoado, e deixa Deus mudar a tua vida através desta mensagem hoje. Deixa Deus mudar o teu ser, deixa Deus mudar o quadro e o rumo da tua história. Ele está mandando através da sua palavra te dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda. A cama da preguiça, a cama da discórdia, a cama da humilhação. Levanta a cama do medo, levanta e tira isso e começa a andar em prol dos teus sonhos, começa a andar em direção ao teu destino com Deus, começa a andar em direção ao teu destino com o Senhor, começa a andar em direção aos teus sonhos, em direção aos teus objetivos, começa a andar no caminho da oração, no caminho da leitura da palavra, no caminho do encontro com Deus, no caminho da meditação diária. Começa a andar com o Senhor. Hoje Deus libera esta palavra para você. Você está à espera há muito tempo de algo e Deus sabe exatamente há quanto tempo você tem sofrido e esperado. E Ele diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém, queridos? Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Pai querido e eterno, obrigado pela tua doce, meiga e maravilhosa palavra. Senhor, às vezes nos ocultamos, às vezes a gente se esconde dentro de nós mesmos. Ficamos com medo, ficamos com receio, ficamos tímidos, Pai. Isso nos impede de nos aproximarmos ou deixarmos as pessoas se aproximarem de nós. Às vezes a gente se magoou com pessoas e a gente acaba generalizando e ficamos com medo de nos envolver, de criar novas amizades, criar novos laços, por medo de passar, Senhor, novamente pelo processo da decepção, da humilhação, da desonra. A gente tem medo de passar, Senhor, pelo calabouço de novo. Mas, Pai, as relações interpessoais, elas são muito importantes. Então nos ajuda a criar bons laços. Manda as pessoas amigas de verdade para o nosso lado. Afasta aquelas que não são amigas de verdade, mas aproxima, Senhor, os verdadeiros amigos para perto de nós. Senhor, estamos à espera de um milagre. E, ó Pai, este homem e esta mulher que está aí do outro lado, à espera de um milagre, eu não sei por quanto tempo, mas Tu sabes. Ó Pai, a Tua palavra foi liberada, que este homem e que esta mulher receba a Tua palavra em seu coração para que elas possam levantar de onde estão, tomar a cama, Senhor, que muitas vezes gera conforto, nos coloca em uma zona de conforto da qual não queremos sair, que a gente possa tomar esta cama, Senhor, levantar-se dela e começar a andar em direção aos nossos sonhos, em direção aos nossos objetivos, em direção aos nossos projetos, meu Pai, em direção a Ti, Deus eterno, no nome de Jesus, toma-nos em Tuas mãos e faz um milagre em nós, para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.